Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é agora a prática das redes, né? Eu sou o Fabiano e estou com vocês hoje para mais um capítulo, um trecho do nosso estudo que a gente vem fazendo aqui no departamento, juntamente com a Tânia, o Jean e a Thaís. Estamos então trazendo para todos sempre um pouco desses nossos estudos. Então o pessoal vai chegando e a gente vai já tomando aqui as últimas providências no sistema aqui. Quem estiver chegando já pode dizer como é que está o som aí, se o som tá legal, tá bom? E já vai me dizendo aí como é que tá o som, deixando o seu recado aí pra gente, aquela interação que a gente sempre faz, especialmente na parte mais final, né? Ó, o Sandro tá aí, Maria também, Maria Regina. Beleza, o pessoal vai chegando, a gente vai começando o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos direto para a oração de abertura e logo depois a gente vai ter então o nosso assunto já desvendado. Vamos lá, vamos pedir ajuda aqui do nosso fiel companheiro. Assim, querido e amado Pai, queremos te agradecer imensamente a oportunidade de hoje estarmos dedicando esse tempo para Ti, para os estudos, para essa experiência que é estar em Tua presença. A partir desses momentos, a nossa casa passa a ser também um local diferente, um local com a Tua presença, com a presença do Cristo. Através das pontes que nos ligam à casa elos de luz, a partir desses momentos, os guardiões daquele lar ao nosso redor, fazendo a segurança, os mentores trazendo a orientação, toda a espiritualidade envolvida de alguma forma nesse trabalho. Vamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, dando por aberto os trabalhos de hoje. Legal? No finalzinho, vamos ver se tem musiquinha. Acho que tem. Vamos ver então. Vamos lá, vamos começar nosso trabalho. Hoje, então, como disse ali a título da nossa... O título da nossa... Som ok, tudo certo, tá? O pessoal está aqui respondendo, valeu. Como diz o título do nosso trabalho de hoje, dessa palestra, aprendendo... aliás, primeiro tem onde encontrar a consolação. Se refere ao capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador, tá certo? Que é o capítulo 6 do Evangelho, que ele vai dizer exatamente isso pra gente, o Cristo Consolador. Então a gente fez o departamento passou pra gente uma provocação. Onde encontrar a consolação? Aprendendo com o Espiritismo, é o subtítulo. Então a gente vai procurar juntar esses pontos aí, num estudo que a gente preparou para vocês. Boa tarde a todos. Quem está ao vivo, quem está vendo no replay, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Novo protocolo é esse agora para vídeos. A gente vai trazer para vocês. Então, vamos começar por aí. Onde encontrar a consolação? A gente vai dividir esse nosso trabalho de hoje, então esse nosso estudo aqui, em duas partes. Onde encontrar e como fazer para encontrar, né? Onde no sentido com quem, através do quê? Então, onde encontrar a consolação? Nos diz Jesus, que a gente sabe, Jesus, essa figura cada vez mais incrível para quem está estudando, né? As máximas espíritas, que ele mais do que simplesmente como se já não bastasse, né, tudo que ele trouxe para nós e deixou, mas mais que essa figura ímpar do Evangelho, ele é mais que isso. Cada vez que a gente procura conhecimento, vai descobrindo. Ele é o
o espírito responsável por organizar a criação do nosso planeta. Ele que organizou a construção deste nosso planeta através do seu próprio comando e dos seus prepostos, os mensageiros de Deus, que sob o seu comando organizaram. Então, a partir daí, vem toda a história, toda a povoação, o povoamento deste planeta e a decorrente evolução que a gente veio sofrendo ao decorrer do tempo. Mas ele sempre esteve conosco desde sempre, como o governador do nosso planeta, do nosso orbe. E dentro disso ele nos enviou, né, dentro dessa busca pela evolução do ser humano e pelo seu aprimoramento, foi necessário com o tempo ele nos enviar mensageiros trazendo as verdades espirituais, mas todas ao seu tempo e todas na dose certa para a humanidade daquele momento, daquela época. Então, como a gente sabe que a primeira revelação, a gente estudou lá no capítulo Não Vim Destruir a Lei, Moisés, né, com as pedras da salvação, ou seja, ele trouxe as leis adequadas para aquela época, para aquele momento, umas leis mais impositivas, né? Faça isso, não faça aquilo, é ou não é? Honrar o pai e mãe, não matar. Então, ou seja, é um tipo de linguagem necessária. Necessário se tornou que o Cristo viesse entre nós, encarnar. Jesus, o próprio, esteve sim entre nós. E entre nós ele veio trazer, na segunda revelação, essa lei que substituiu todas as demais. A lei do amor, da caridade, da benevolência, a lei onde a principal tarefa, a principal atividade que exigia era amar, né? Lembra muito a frase de Santo Agostinho: ama e fazes o que queres, né? Mas o Cristo veio trazer isso no seu Evangelho. E dentro desse Evangelho ele veio nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que frase libertadora, né? Que frase boa da gente de vez em quando afirmar, né? Ou não é? O chazinho aqui que hoje esfriou, não é? Então, o jugo é suave. O que é o jugo de Jesus? A gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo e vai nos trazer que é a observação do Evangelho. Ele é suave especialmente para quem já sabe, para quem já sabe essa verdade da vida futura, conhece, né? Já é conhecedor dessa grande verdade. Então, se torna mais suave, porque a pessoa sabe que não importa o que passe nessa vida, sabe que é uma passagem curta, intensa, né? Com muitas experiências para se viver, e que não é só a vida não está restrita a isso, pelo contrário, nem no espaço, nem no tempo, que nós somos seres imortais. Então a vida futura, né? A sabedoria que existe, a vida futura, e que somos pré-existentes a essa vida também, seres imortais, espirituais. E nem no espaço, ou seja, existem outros orbes, outros planetas, outras realidades em que o espírito também convive. E que nós, como espíritos que estamos hoje nesse aprendizado da Escola da Terra, poderemos também chegar, né? E fatalmente chegaremos, cedo ou tarde, de acordo com as escolhas de cada um. Então tudo isso se torna realmente mais leve, mais suave, como diz o jugo. E o fardo é leve. Por que Jesus fala isso? Porque o fardo de Cristo consiste em praticar o amor e a caridade, né? Essa é a necessidade do fardo. O que é o fardo? Era aquele peso que tinha que carregar, né? Ele está dizendo assim das dificuldades que a gente pode passar na vida, dos problemas, ou como a gente estudava nos capítulos anteriores, dos sofrimentos, né? Do sofrer a vida, mas ela pode ser diferente, e Jesus nos trouxe isso. Esse fardo pode ser leve, basta
segui-lo, basta então, vinde a mim. O que quer dizer isso? Sejam meus seguidores, sigam o que eu estou ensinando, né? Ouçam quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver. O que é isso aí? Um pouco além da superficialidade das coisas materiais e mais tocáveis assim, e poder ver além daquilo, poder, né, transcender essa materialidade e entender uma realidade muito maior, que é a existência do espírito, que é a existência do sentimento, que é a existência de todo o poder que o espírito tem. Bom, então tudo isso faz parte dessa parte onde encontrar a consolação, né? Porque o Consolador, acima de tudo, é o Cristo, é Jesus. Ele veio dar testemunho da verdade. Ele era o próprio testemunho da verdade. A sua ação, sua vida foi testemunho. Ele não precisou nem, como de fato não o fez, escrever, deixar nada escrito para nós. Ele simplesmente viveu daquela forma e naquela sintonia, né, de energia e de vida. Mas ele prometeu que nos enviaria um Consolador para completar essa obra e que nos acompanharia até o final. Nos traria assim, eu preciso partir, né, preciso voltar para o mundo espiritual, mas vocês terão um Consolador que virá para complementar tudo isso que eu aqui estou falando. Ou seja, a terceira revelação. E aí, voltando ao capítulo lá que falava, não vim destruir a lei, né? A terceira revelação, o Espiritismo. A manifestação, mais do que isso, a manifestação, né, em profusão em diversas partes do planeta, dos espíritos, dos mensageiros, trazendo evidências assim incontestáveis da vida futura, da realidade do mundo espiritual. E através disso, e através, claro, aí sim, da escolha de Kardec, que era um cientista, um cético, que foi convencido a fazer, através das evidências, ele se convenceu a fazer esse trabalho. E foi através da ciência, buscando os meios de comprovar tudo aquilo que os espíritos vinham trazendo. Comprovado isso, esgotada todas as possibilidades de não ser aquilo que estavam dizendo realmente os espíritos, ele foi e passou a codificar, a organizar aqueles conhecimentos para a gente ter o que aí hoje é o Espiritismo. Então, todo esse movimento foi a terceira revelação. É o Espírito da verdade, dizia Jesus. Enviarei o Espírito de verdade para ficar com vocês. Ou seja, o Espiritismo veio trazer isso, veio esclarecer essas verdades espirituais que Jesus tinha deixado todas já no Evangelho, e agora nós temos a explicação racional, organizada, né, através desse nosso estudo. Então, por isso que o título nos fala Aprendendo com o Espiritismo. Agora, como encontrar a consolação? A gente está falando onde encontrar a consolação, uma provocação que a coordenação do departamento fez, né? Através de Jesus, através do Espiritismo hoje, né? Que também é um movimento liderado por ele, por Jesus. Todos esses movimentos, a própria primeira revelação de Moisés foi enviado pelo próprio Cristo, como eu já disse, já era desde então o governador da terra. Depois ele mesmo veio pessoalmente e ele mesmo organizou as mensageiros, né? Os mensageiros, as mensagens e os mensageiros do Espiritismo. Então é nele que a gente vai encontrar. E especificamente aqui através do Espiritismo, que vai esmiuçar, vai explicar em detalhes aquelas leis que Cristo veio trazer para nós, especialmente a lei do amor e da caridade. Então, agora onde encontrar? Como encontrar? Através da frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: como encontrar a consolação? Está aqui, ó. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Então, amai-vos e instruí-vos. Nós vamos inverter a ordem aqui, vamos começar pelo instruí-vos, tá bom? Começar pelo estudo. Então, o que é o estudo? Primeiro ponto, né? A gente tem que entender o que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Vamos fazer uma distinção aqui, né? Que o estudo é a gente buscar essas informações, né? Para que isso possa, de uma certa forma, ser incorporado a nós. Ou seja, conhecimento, a gente passar a conhecer. As informações estão por aí, ou seja, hoje aqui nas redes, na internet, no seu celular ou em qualquer dispositivo, você tem
toneladas de informações, né, digamos assim. Toda hora, muitos apelos, muitas ofertas. Agora, o que é o conhecimento? É quando você capta isso aí e incorpora, então, a sua, digamos assim, ao seu acervo. Então, passa a ser um conhecimento, tá bom? Mas o conhecimento, que ainda é essa informação analisada, né? Digamos assim, que você analisou, compreendeu ela e a partir daí incorporou, não é igual à sabedoria. Sabedoria é esse conhecimento que passa pela sua análise de valores, crenças, moral e a ética do indivíduo. E aí vai passar a trabalhar como sabedoria de vida. Ou seja, trocando em miúdos, né? Trocando assim em poucas palavras, o conhecimento na prática vai se transformar na sabedoria. Ou seja, se transformando na prática, no dia a dia daquilo que a pessoa faz. A gente foi buscar lá em Missionários da Luz, de André Luiz, que é um dos autores que a gente gosta muito de buscar, né? E aqui, em um artigo, especialmente num artigo do portal A Luz do Espiritismo, mas ele vai citar Missionários da Luz. Eles estavam ali em conversação, o André Luiz, que é um espírito que está no plano espiritual, mandando essas mensagens para nós, explicando como é que é a vida no mundo espiritual. Aliás, eu gosto muito de uma definição do Haroldo. Vocês conhecem o palestrante Haroldo Dutra, que diz assim: vocês já viram o que é a beleza, né, do André Luiz, a vida no mundo espiritual, a coleção? Aquilo é um reality show da vida espiritual. É mais ou menos isso, né? O pessoal está na moda aí a questão do reality show, então o pessoal gosta mesmo. Quem sabe vamos começar a estudar a vida no mundo espiritual, a coleção de André Luiz. Esse sim é o reality show que vale. Mas enfim, então estava André na volta de uma das missões que estava fazendo pela Terra, pela crosta, e lá no plano espiritual, e Alexandre, que é um mentor de um alto alcance espiritual, estava sendo informado a ele, né, através de Lísias, que Alexandre teria que deixá-lo e tal, enfim, teria que partir para outras missões, né? E ele estava assim um pouco contrariado com isso. E aí o Lísias explica para ele: não, mas ele tem outras obrigações, outras tarefas para realizar nos planos mais altos que nem nos são dado ainda, né, o direito de entender. Então são coisas de espíritos de muita luz, né? Mas e ele explica assim: mas ao demais a gente não pode esquecer as obrigações que nos são próprias, né? Porque eles tinham tido bastante aprendizado já com Alexandre. E o aprendizado nos cursos diversos que se apresenta, diz ele, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. E precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Olha que legal. Desde o próprio André Luiz, através do ensinamento de Lísias, precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Não tem jeito. O conhecimento, na prática, vai virar a sabedoria, que é o que nos importa também, que é o que nos diz assim: instruí-vos, né? Então, aprendam com o quê? Com todo o conhecimento que a gente puder ter, sim, ou seja, a captação dessas informações, né? a interpretação e a incorporação delas, a compreensão e incorporação das informações, sim, mas mais que conhecimento, aplicar, né? Que a gente aplique isso na nossa prática, para que isso possa ter um valor espiritual para cada um de nós. E também no Livro dos Espíritos vai falar a mesma coisa, que é preciso que o Espírito, ele fala da vinda, por que tem que vir para a Terra, né? Conhecer, enfim, discernir entre o bem e o mal e tal, fazer as escolhas aqui na Terra, porque é preciso que o Espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso a união do corpo entre o Espírito e o corpo. Por quê? Porque o homem precisa das experiências também, né, para poder fazer discernimento. Então a gente vê que o estudo que nos diz, que nos orienta, né, a doutrina através dos espíritos que nos trazem essa máxima: amai-vos e instruí-vos. O estudo, ele tem a ver sim
com a busca da informação, a gente lê, a gente procurar, tem sim. Então a gente acabou de dar uma dica muito legal aqui, que é o verdadeiro reality show do mundo astral, que é a maneira de brincadeira de falar da vida no mundo espiritual, com uma coleção fantástica do Chico com o André Luiz. Temos as obras do próprio Chico, etc., as obras do Divaldo, outros autores espíritas fantásticos que a gente pode buscar. Tem, assim, imensa quantidade de material que a gente pode buscar, está tudo à nossa disposição. Basta a gente buscar essa informação, que vai ser conhecimento, e quando a gente colocar isso em prática, a gente vai transformar em sabedoria, a gente cresce como espírito, fica maior, fica com mais poder, é ou não é? É isso aí, minha gente. Então, é preciso que além desse estudo, a gente também busque esse conhecimento, essa sabedoria na experiência de vida, nos diz o Livro dos Espíritos. E também um artigo que eu trouxe aqui para vocês, de Silvia Pecenda, lá na Luz do Espiritismo, que é um portal muito bacana também, nos diz que, por exemplo, se alguma coisa desagradável nos acontece 2 ou mais vezes, começa a se tornar importante. Quer dizer, uma vez a gente ainda passa, às vezes, despercebida, mas 2 vezes ou mais a gente começa, já está na hora de uma reflexão mais acurada, mais cuidadosa ali. Porque essas circunstâncias, mais das vezes, significam lições que a gente não pode desconsiderar. E toda experiência carrega em si a oportunidade de quê? De libertações de conflitos e limitações anteriores nossas. Ou seja, amadurecimento. Olha que legal também essa mensagem, esse artigo aqui. Ou seja, estudo, com certeza. Observação do nosso dia a dia, observação de si mesmos. Coisas, às vezes, que acontecem com a gente. O que nos deixa muito felizes, o que nos... que fica assim acima da média, que nos deixa muito contente. O que é? Vamos observar, vamos começar a refletir sobre isso. O que nos tira do nosso melhor também? Né? O que nos tira, o que nos deixa muito... Puxa o nosso pior para fora, como a gente fala, assim, para não dizer coisa pior. O que é? Por quê? Ou será, então, a gente vai um pouco além da superficialidade do que parece e vai nas causas mais profundamente. Então, o que por exemplo, eu me irrito com determinada pessoa? Não. O que determinada pessoa em mim faz acionar algo que em mim gera essa irritação? Não é o outro que me irrita, quem se irrita sou eu. É algo que o outro pode, através de uma ação qualquer, provocar uma reação. Mas ele só aciona algo que está em mim, então eu preciso resolver em mim isso aí. Que aí nem o outro, nem fulano, nem quem quer que seja vai conseguir me tirar do meu melhor. Então, só um exemplo rápido para a gente ver que realmente as experiências carregam em si, como disse a autora, oportunidades incríveis de libertação, porque muitas vezes por trás disso tem chaves, como diria minha amiga Tânia, chaves para a nossa felicidade. É ou não é? É verdade. Então, assim a gente vai fechando essa parte do instruí-vos, para poder ir para o amai-vos. É a segunda parte da chave que está aqui colocada pelo Evangelho, né? De como encontrar, onde encontrar consolação. A gente está num mundo, numa situação que a gente precisa de consolação, instrução e o amor. Jesus disse, o fardo é leve. Por quê? Porque consiste em praticar o amor e a caridade. Será que ele disse de outra forma isso? Disse, todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequenos, são todos meus irmãos, foi a mim que o fizeste, quando fala da parábola, em Mateus 25, ou seja, a caridade. Amar ao próximo como a ti mesmo, fala do amor em Mateus 22. Como é que é essa coisa do amor ao próximo como a si mesmo? A gente sempre fala aqui no Elos, né? Porque a gente acaba invertendo essa lógica. Amar a si mesmo e aprender finalmente a amar a si mesmo, né? Que coisa fantástica. Para poder amar o outro. Para poder amar o Deus que está em mim, amando também o Deus que está no outro. E assim eu amo ao Deus sobre todas as coisas também. Ou seja, quem aprende a amar a si mesmo verdadeiramente, não
Não é essa coisa de egoísmo, de amor próprio exagerado, não é nada disso. Então vamos entender um pouco como é que é essa coisa. Tem uma questão da obra O Consolador do Espírito Emmanuel, que achei bem interessante trazer justamente por essa dúvida que o pessoal tem. Mas amar a mim mesmo não é egoísmo, não é assim um exagero de amor próprio. Vamos ver o que ele fala. A pergunta 351 diz: como entender amor a si mesmo segundo a fórmula do Evangelho? Olha que interessante. Está lá na obra O Consolador. Ele fala que o amor a nós mesmos deve ser entendido como a necessidade de orar e vigiar. Primeiro ponto. Olha que interessante. Ou seja, aquilo que a gente falava antes, se observar mais, minha gente. Sai do piloto automático. Uma baita de uma dose de amor a si mesmo. Amor verdadeiro a gente está falando. Não é o egoísmo, aquela coisa que é para aparentar para os outros, que é para fazer figura, não é isso aí. É aquele amor que a gente quer, o bem que a gente quer crescer como espíritos. Primeiro ponto, orar e vigiar. Então, oração, conexão, sempre que puder. Mas eu faço minha conexão à noite, ótimo. E se puder, faz ao dia também. E faz várias, se você puder, ainda mais nesse momento. Crie práticas de oração. Não precisa você parar tudo que está fazendo, como a gente sempre fala. Lá pelas tantas é bom no dia você ter um horário de parar e de se reservar. Sim, tem gente que prefere de manhã, cedo, a primeira coisa a fazer é isso aí, né? Tem outros que preferem antes de dormir. Enfim, cada um vai decidir. Esse momento sim, de parar, de ter um momento de oração. Mas ter momentos ali, né, fugidios, que a gente possa dizer assim, uma lembrancinha de Deus, de Jesus, uma figura de Jesus na nossa mente, uma luz branca, né, como a Tânia sempre fala pra gente, uma luz branca que ilumine a gente onde a gente estiver, pode estar no ônibus, pode estar em casa, no home office, pode estar tomando banho, não importa, uma luz branca, um jato de luz branca, está feito. Então a gente pode ter essas práticas mais corriqueiras, não precisamos só nos prender a um momento de oração, embora tenha que manter também aquela rotina de oração, é muito bom. Isso é bom, isso Jesus praticava, né? Lá pelas tantas se via ele lá. O que ele está fazendo lá tão cedo? Está se ligando ao Pai. Ele disse que a primeira coisa que ele quer fazer antes de começar o dia é se ligar ao Pai. Depois ele ia para os seus afazeres. Quer dizer, que baita ensinamento na prática, no exemplo, né? Aliás, exemplo que é a coisa que mais, de fato, convence, carrega as pessoas, é o exemplo, é ou não é? E a vigilância é o fato de se conhecer um pouco melhor, de se observar, de estar na consciência. A gente está mais consciente também é um ato das duas coisas, de amor e do instruí-vos e do amai-vos, porque estou aprendendo mais sobre mim, estou me observando, como é que eu reajo sobre determinadas coisas, como é que são as minhas atitudes diante de circunstâncias X e Y, como é que eu sou quando eu preciso pedir algo para uma pessoa, por exemplo. Eu sou um querido, uma querida, eu tento adornar toda a situação, eu tento, né, quando eu preciso muito que uma pessoa me ajude com alguma coisa. E como é que eu sou quando a outra pessoa precisa de mim? Será que eu tenho essa mesma afabilidade, esse mesmo cuidado com a escolha das palavras, com a gentileza? Sim, tenho a mesma. Que bom, ótimo. É uma bela virtude. Não, ainda não tenho a mesma. Não é a mesma coisa. Quando eu preciso pedir, eu calmo a bola, eu escolho. Então vamos fazer essa equiparação, vamos trabalhar nisso aí. Ninguém exige perfeição de ninguém, mas a gente pode, pelo menos, propor trabalho, né? Provocar aqui uma ideia de praticar o conhecimento. Conhecemos, temos que tratar todo mundo com respeito, com carinho, aquela coisa toda. Amar o próximo assim mesmo. Ok, agora vamos praticar. Então, o primeiro ponto dessa resposta de Emmanuel é a oração e a vigilância. Como entender o amor a si mesmo, né? O amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho. O amor a nós mesmos, ele deixa claro que não é tornar vulgar aquela coisa da autoadoração. Não é isso aí. É claro, se respeitar a si mesmo, as suas condições, os seus limites também, claro, e a sua capacidade. O amor deve se traduzir, sim, no esforço próprio, nos diz Emmanuel, em autoeducação, olha que interessante, em observação do seu dever, em obediência às leis de realização e de trabalho.
em perseverança na fé, no desejo sincero de aprender com o Mestre, que é um só, Jesus. Olha que resposta legal. Esse é o amor próprio. Né? A gente se dá de presente isso que ele falou, uma autoeducação. A observação daquilo que a gente precisa fazer, aquilo que o Espírito nosso quer fazer, veio aqui para fazer. A gente sabe lá no fundo da alma o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. E a vida nos traz isso cada vez mais claro. Então, abraça, vamos em frente. Temos força para isso, temos luz para isso. Então ele vai completar com mais algumas informações aqui. Ele fala que quem se ilumina nesse aspecto aqui na Terra cumpre a sua missão aqui. Porque a luz não precisa de outros processos para revelar a verdade, nos diz Emmanuel. Então, o amor é isso, é observar a lei do amor, é o fardo leve de Jesus. Né? É procurarmos nos conectar a Ele, né? Ao Mestre Jesus, que é um irmão de amor, de muita luz para todos nós. A gente pode conectar com Ele a hora que a gente quiser. Depois, no final, a gente vai ter uma dica ali de conexão com Jesus, tá bom? Para o pessoal que está aí com a gente assistindo, ao vivo e também no replay, não tem importância, vai poder praticar também. E buscarmos, além dessa conexão com Jesus, é a mesma coisa que a gente buscar o melhor dentro de nós, buscar o divino dentro de nós, ou seja, buscar essa presença de Deus. A gente sempre fala, né? Somos deuses, somos filhos de Deus e filhas de Deus. Então temos esse Deus aqui dentro de cada um de vocês aí, mora a divindade. Vamos buscar essa luz aí dentro. A gente tem como buscar. Como? Buscando sempre o melhor. O melhor no amor a si, como a gente aprendeu agora o que é amar a si mesmo. Ou tivemos algumas dicas. Agora a gente teve dicas. Agora tem que colocar isso em prática. Como é que é? Para virar sabedoria, é ou não é? Que a gente viu no início da nossa conversa. O melhor para quando a gente observa o outro, observa o externo, com tolerância, com elogio, com indulgência, com respeito, né? Com aceitação do externo, do outro, não julgamento. Nossa, isso já é uma baita caridade, um baita amor. Em tempos de hoje, então, é um baita testemunho da verdade. A gente ter com o outro aceitação, não julgamento. Fantástico, hein? E o melhor para poder enxergar a vida. A gente puxar o nosso melhor é a gente enxergar a vida do melhor jeito que a gente puder. Ver na vida sempre oportunidades de amadurecimento, ver em cada episódio um aprendizado. A gente falava hoje, esses dias no grupo, e uma colega nossa, que também tem uma boa experiência no Espiritismo, dizia, olha, se a gente conseguir, não vamos exigir muito de cada um de nós, não somos ainda, né, toda essa perfeição espiritual, estamos a caminho, né? A caminho da luz, como diria o livro de Emmanuel. Mas se a gente pudesse tirar de cada experiência, de cada coisa que a gente vive no dia a dia, a gente tem que ir em algum lugar fazer uma coisa, a gente tem que comprar alguma coisa no mercado, tem que fazer. Se cada experiência que a gente passar, a gente tirar um aprendizado que seja, né? Ou uma gratidão que seja, e aí eu acrescento essa parte da palavra, o quão a gente já não está evoluindo, o quão a gente já não está andando para frente. Vamos pensar nisso. Então, conectar com o melhor também é conectar com o melhor da vida. Procurar extrair de cada circunstância o melhor que ela trouxe. Às vezes são desagradáveis as circunstâncias, a gente entende e compreende isso com toda a sinceridade. Mas a gente pode ainda extrair algo de bom dessas experiências, né? Algo de ensinamento, pelo menos. A gente via nos capítulos anteriores que as dificuldades são questões que acontecem, mas a gente tem escolha. A escolha do aprendizado pelo amor ou pela dor. Continuamos tendo essa escolha. Sempre será nossa. Tá certo? Então também é a nossa escolha a forma como a gente puxa o melhor de nós, do outro, da vida, das circunstâncias, ou puxa o pior. Depois a gente se queixa às vezes que a vida está dura, mas será que a gente está fazendo um olhar menos duro para a vida? Ou a gente está pegando todas as coisas com dureza e achando que a gente é vítima porque não podia acontecer essas coisas? Para lá.
A gente sabe que nada é por acaso e tudo é criado por nós ou atraído por cada um de nós. Então vamos ser mais gratos por tudo que temos de bom e analisar aquelas coisas que nos sobrevêm e que a gente não está achando muito legal. É hora de analisar o porquê que está chegando, o que quer me dizer, qual é o recado. Essa é a dica. Então o Espiritismo nos traz isso como um grande consolador. É ou não é mais uma consolação a gente encarar a vida dessa forma, né? Que a gente pode olhar diferente, que a gente pode mudar o nosso olhar e com isso mudar até as circunstâncias da vida. É muito interessante e muito libertador tudo isso. Então é isso. Escolher pelo melhor é uma boa dica. A gente vai passar agora para vocês, como sempre, no final, algumas dicas práticas. Eu sei que o pessoal gosta das dicas práticas. Também pode ser perguntas sobre o tema, se vocês tiverem, né? Mas a gente pode ter as perguntas ou as dicas práticas. E agradecendo de antemão aqui a presença de todos que estão aqui com a gente ao vivo, a um horário sempre diferente, né? Que é o horário da quinta-feira à tarde, que sempre já tradicionalmente já na casa, no presencial, e agora se mantém aqui no online. Mas também quem está vendo no replay, pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser a hora que quiser, porque o replay vai ficar aí. Isso é uma grande inovação, um grande ganho que tivemos com esse momento do reforço do online, né? Vamos lá então. Tata tá dizendo que boa dicas. Oba, dicas. É isso aí. Então, assim, dentro das dicas práticas, o que a gente pode fazer? Coisas bem simples, algumas delas até meio óbvias, mas que às vezes a gente esquece de fazer ou não tem o estímulo para fazer. Então agora a gente vai fazer aquela nossa hashtag É Possível! É possível cumprir as dicas da semana. Vamos lá então. Pessoal, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é uma atividade que você pode fazer. Eu não vou me estender porque existe um trabalho aqui na casa, mesmo no online, chamado Evangelho no Lar. Então você depois procure aqui na página os vídeos que falam, ensinam o Evangelho no Lar, explicam, enfim, é fantástico. Mas Evangelho no Lar é educação e amor dentro do lar. Então ele é a síntese do amai-vos e instruí-vos. Ponto. Tá? Termos no nosso dia a dia gotas de luz, pílulas do saber, né? Tem livros assim, né? Mas a gente pode fazer nós mesmos. Como? A gente não precisa nem comprar o livro Pílulas. Vocês devem ter, ou quem não tem, Evangelho segundo o Espiritismo. Abre ao acaso durante o dia, faz uma oração, né? Pede o anjo da guarda para proteção e abre ao acaso. Lê o trechinho. Né? Os últimos serão os primeiros. Os trabalhadores da última hora. Pronto, já está o recado daquele dia. Tenta refletir em cima daquele recado. Aquilo vai ficando para nós. Naquele dia vai ser diferente. Uma resposta que a gente precisa. Né? Uma dica. Pá! Tá bom? Então algumas gotas de luz diárias são boas quando a gente precisa. Usem o material que vocês têm. Uma leitura. Agora sim uma leitura para você ler aquele livro todo. Uma leitura edificante. Faça a sua programação de leitura mensal. Né? Semanal, se você devora livros, como a minha colega que está ali, ali no chat, você devora livros, então você faz uma programação semanal, se não mensal. Como assim? Anual não. Anual também, mas vamos cumprir isso no mensal, né? Você que tem o seu tempo, cada um vai se organizar. Ninguém vai dizer, o Espiritismo só propõe, né? Só sugere. As pessoas que têm a escolha livre-arbítrio, é ou não é? Então, obras espíritas, tem tanto material bom, tem a parte romanceada, mas tem muita informação, importante conhecimento, são verdadeiras fontes de luz quando a gente abre esses livros na nossa casa. Usem, tá certo? E a dica que é master, estava desse estudo que a gente fez, o conhecimento na prática se transforma na sabedoria, o espírito vai crescer com isso. Quando a gente coloca o conhecimento, né, a informação chegou, a gente, né, compreendeu ela, incorporou. Conhecimento. Mas quando o conhecimento é uma coisa interessante, ok, a pessoa está mais, né, tá mais inteligente. Mas quando ela aplica na prática esse conhecimento, para a sua melhoria, para o bem maior, sabedoria. Fantástico, né? É muito bom.
E terminou nosso tempo, então. Tinha uma historinha, vai ficar para a próxima semana. Conto na próxima semana, tá bom? Combinado? Vou cantar para vocês um versinho que é a quinta dica. Quando você estiver assim muito sobrecarregado, você vai dizer essa frase aqui, ó, que está aqui, ó. Experimente, não acredite, só experimente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, pensando na figura do Cristo. Primeiro pensa no Cristo, figura do Cristo. Aquela que você mais gosta, com as mãos espalmadas, assim, aquela da luz, que sai a luz, né? Pode ser do Cristo iluminado, Cristo ressuscitado, é o que você mais gosta. E você vai fazer esse teste. Vinde, imagina aquele Cristo dizendo para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Só isso aí. Tá certo? Faça como uma oração, somente naqueles dias mais complicadinhos. Tá bom? Se você quiser transformar isso de um jeito mais gostoso, faz assim, ó. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Agradecemos então, Pai amado, esses momentos que tivemos de estudo, de prática, de tudo. Enquanto aqui estamos, nossos lares são todos iluminados por esses amigos espirituais, renovados, energias negativas retiradas, iluminadas, todas as energias transformadas, os ambientes arejados espiritualmente. E todas as pessoas que habitam conosco também recebem, estando ou não em casa, recebem este amor, esta paz, essa visita, este abraço de aconchego do Cristo Consolador. E que este Cristo Consolador se faça sempre presente em nossas casas, estejamos abertos, porque Ele sempre estará lá. Mantenhamos nossa casa aberta e propícia à presença dEle, através do nosso pensamento, das nossas palavras, buscando sempre o melhor em tudo. Assim, imensamente gratos, amado Pai, Divino Mestre Jesus e essa espiritualidade que está conosco, neste momento vamos encerrando este trabalho. Em nome de Deus e em nome do Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Valeu, pessoal, e até a próxima.